Vamos saber o que acontece no mercado do boi gordo? Vamos às informações com Iberville Neto. Iberville já está conosco. Boa tarde. Iberville, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Braga. Tudo bom? É um prazer. Bom, Iberville, alguma mudança, assim, por dizer, expressiva nas negociações? O que se preocupa mesmo, ou que está preocupando o mercado, é aquele bezerro lá atrás, 2 anos atrás, que está sendo abatido por preço menor do que deveria ter sido, né, para poder fechar a conta nesse período. O pessoal vai desanimar? Será que não vai fazer a reposição? Comprar bezerro para abater daqui 2 anos? O que vai acontecer daqui 2 anos? É lógico. Isso é tudo uma questão de projeção. Colocou um pé no freio agora, vai faltar lá na frente. Certamente o preço vai subir. Mas não era hora de tentar um equilíbrio para poder... É lógico, equilíbrio com preço embaixo assim é difícil, né? Mas o que fazer? Braga, boa tarde a todos. Realmente, quando a gente está na fase de baixa do ciclo, é difícil de ver o copo meio cheio, né? Realmente, quem está vendendo o boi gordo hoje, ele está vendendo com uma desvalorização da arroba frente ao bezerro que esse boi... O boi de hoje, frente ao bezerro que ele foi, 24 meses, se a gente considerar esse intervalo, está com uma desvalorização do estoque de arrobas de 8% ao ano. Então, nesses 2 anos, ele perdeu arredondadamente 16% do valor por arroba. Claro que aí ele colocou arrobas em cima, ele está vendendo um animal mais pesado do que ele comprou, então essa conta tem aquela análise caso a caso. Mas realmente é na fase de baixa que se abrem as oportunidades para aquisição de arrobas. É fácil falar, né? Na prática existe a necessidade de ter esse caixa disponível, não é tão simples quanto vir aqui e falar que é a hora de comprar arrobas. Mas quando a gente pega num histórico, as arrobas compradas nas fases de baixa como a atual, elas têm uma grande chance, ou uma chance bem maior, de serem boas compras. Por mais óbvio que isso pareça, é difícil da gente falar isso, né, nessa época que a arroba está em baixa. Mas a arroba comprada agora, muito provavelmente, vai ser uma arroba bem vendida em 1 ano e meio, 2 anos adiante. Bom, eu estou observando, inclusive, o indicador CPE para o bezerro, a média do Mato Grosso do Sul, animal anelorado, no dia 25 de janeiro, R$ 2.273,92 por cabeça. Em janeiro tinha lá uma queda, até o momento, de 8%. Agora, no dia 31, portanto, no fechamento de ontem, R$ 2.394,79. Ou seja, nós temos aí também um bezerro relativamente barato, né? O problema é que muita gente está pensando 2 vezes entre fazer aquisição ou migrar para outras áreas, aí no caso da agricultura. Isso está acontecendo, esse levantamento que você está fazendo? Ou é aquilo, o pecuarista tirou o pé do acelerador, mas mantém a atividade ali como uma alternativa também para o mix de produção que ele tem? Braga, geralmente a oscilação de entrada, de aumento e diminuição da oferta, ela ocorre nos sistemas de ciclo completo e nos sistemas de cria, né? Que são esses momentos de abate e retenção de fêmeas. Quando a gente pega o produtor que está indo para a agricultura, ou o agricultor que está vindo para a pecuária, geralmente ele trabalha com recria e engorda, porque isso dá aquela maleabilidade de colocar aquela recria na safrinha de pasto, né? Então, se ele fizer a soja e o pasto na sequência, ou soja, milho e um pedacinho mais curto ali de pasto, que também ocorre em algumas situações. Então, eu diria que o produtor, a tendência maior que a gente observa é o agricultor colocando gado na sua atividade, mais até do que o pecuarista indo para a agricultura, porque a agricultura ela vamos dizer, ela tem um nível médio de intensificação, de desembolso bem superior ao da pecuária, né? Então o produtor que está desanimado com a pecuária, muitas vezes ele não tem aquele caixa, ou não tem a experiência, ou ambos, né, para entrar na agricultura. Claro que isso eu estou falando de uma maneira geral, né? A gente tem casos e casos. Bom, e para poder fechar a conta, busca-se o quê? Logicamente, genética, o produtor bem sabe disso. O abate mais antecipado, a precocidade desses animais. Esses produtores estão conseguindo fechar essa conta dessa forma, lógico, buscando genética, um abate mais precoce, criando em menores áreas, intensificando a atividade. Ele está conseguindo fechar a conta
nesse aspecto, né? Para poder enfrentar essas variações de preço, ele abate mais, faz um abate mais precoce desses animais também ou não? Braga, a tendência, né, o que a gente tem observado é que os melhores resultados na média, eles são de produtores que trabalham de maneira mais ajustada ali na parte zootécnica. Não necessariamente trazer demais, vamos dizer, diminuir demais a idade de abate, não necessariamente aumentar demais o peso, mas sempre avaliando a conta, né, o retorno, a relação de troca da arroba com os insumos que serão usados naquele momento. Então, não tem uma receita de bolo, mas via de regra, fazendas com produtividades maiores têm resultados médios mais interessantes e passam melhor pelos períodos de dificuldade do ponto de vista de preços, né? Claro, quando a gente fala do confinamento, que seria o topo da tecnificação, ele tem uma variabilidade de resultados muito importante, porque ele é muito dependente do custo com grãos, né? Grãos e reposição. Reposição tem dado uma folga, mas os grãos seguem aí firmes. Inclusive, eu estou com uma cola aqui das exportações que saíram agora às 3, e nós tivemos em janeiro uma exportação maior de milho do que em todo o primeiro semestre de 2022. Então, o que a gente exportou em janeiro superou toda a primeira metade do ano passado. E exportações de carne também tivemos um resultado interessante em volume, com aumento de 16% na comparação com janeiro de 2022. Bom, os resultados sempre têm aumentado a cada mês, né? Tanto a exportação de grãos, no caso milho, soja, até mesmo de carne bovina. Eu queria só para poder finalizar contigo, certamente você observou a notícia desse caso. Não se sabe se é clássico ou atípico, né? Do mal da vaca louca na Holanda, que põe em alerta também as autoridades da Europa em relação a um fato como esse, né? Estão investigando ainda para saber qual é a origem desta encefalopatia, enfim, se é questão da ração ou até mesmo pela idade avançada do animal que morreu agora no dia 30 de janeiro. Mas as autoridades lá rapidamente divulgaram a informação sobre essa questão dessa morte, né? Isso põe em risco alguma atividade, por exemplo, ou tem como causar algum problema mais sério no abastecimento de carne na Europa e abrir um espaço para o Brasil, né? O que a gente aprende com essa informação? Nós podemos abrir um espaço para as negociações, lá com o mal da vaca louca na Holanda, na Europa, ou a gente tem que ficar mais atento, lógico, também com relação à sanidade do nosso rebanho, que é impecável nesse momento. O que você avalia dessa situação? Braga, eu acredito que a gente tem que avaliar o que efetivamente vai ser, né? Se vai ser a vaca louca, o encefalopatia espongiforme bovina clássica, que é relacionada à cadeia alimentar, à ingestão de produtos de origem animal, ou se a gente vai estar falando da atípica, que foi o que aconteceu no Brasil há alguns anos, algumas vezes na nossa história. Nós nunca tivemos a vaca louca clássica, né? A encefalopatia clássica. Então tem que avaliar e acompanhar o que vai ocorrer. Eu acredito que o Brasil, com essas últimas ocorrências nos últimos anos, acho que ficou bem claro para o mundo que o que nós temos aqui, eventualmente, é a vaca louca, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer animal do mundo, por questões relacionadas à idade. Mas no que diz respeito a mercado potencial relacionado a Holanda, caso venha a se confirmar uma encefalopatia de origem alimentar, né, de origem, vamos dizer, na cadeia, eu não vejo grande potencial para a gente, não, pela relevância do país. Nós não temos grandes... não devemos ter alterações grandes. Eu diria que alteração nenhuma, para ser mais direto, assim. Deve ser muito pouco relevante para a nossa cadeia de pecuária de corte. Perfeito. Alguma consideração a mais para que a gente possa encerrar a tua participação por hoje, Berville? Eu acho que é só comentar a respeito do volume, né? Nós embarcamos 160 mil toneladas agora em janeiro de carne bovina in natura, um aumento de 16% na comparação com o mesmo período do ano passado e um aumento de 7,4% na receita. Tá? O preço médio caiu 7% em dólares, mas a receita e o faturamento foram melhores do que no mesmo período do ano passado. Então, a gente ainda não tem os dados por país,
Possivelmente os Estados Unidos estão com uma parcela importante dessa compra, pela conjuntura lá e pela característica de cotas, mas quando saírem os dados aqui por país a gente traz e isso só reforça uma expectativa positiva de compras ao longo do ano, né? Se ainda com China comprando de maneira mais lenta, nós já tivemos números consistentemente maiores que o ano passado. Daqui a pouco, quando a China voltar, e a nossa expectativa é que volte bem, isso deve melhorar o cenário aí de escoamento externo e se somar a esse começo de mês que também se aproxima, né? A expectativa é que o atacado já comece a dar sinais mais positivos nos próximos dias. O que a gente torce para poder refletir em preços melhores, não só para o boi padrão China, né? Mas como aquele que também atende o mercado interno, que tem a maior parcela, fatia de consumo, mais de 70% daquilo que é abatido aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Até amanhã, Iberville. Obrigado, Braga. Um abraço a todos e até amanhã.